Eu não vou dizer nem futuro, tá, gente? Vamos ver. Deleta a palavra futuro que eu coloquei ali. Acho que não é a palavra, é um talvez, tá? É que eu falei futuro, porque eu vou sempre usar quando eu falo assim, talvez eu vá pra festa. Então, por isso que eu falei futuro, mas ele é meio que mais talvez, tá? Ele é traduzido mais como um talvez. Porque eu coloco ali, ó, I might go to the party. Eu talvez vá pra festa. I might do something about it. Eu talvez faça alguma coisa sobre isso. Então, esse might, ele vai estar meio com sentido de futuro, né? Porque talvez eu vá fazer isso. Então, e esse might, ele é usado, tá? Com frequência, mas eu acho que ele é bem formal, tá? Porque a gente usa muito maybe, né? Que eu acho que o pessoal vê em música, vê em filme. A forma mais usada, mais coloquial que eu vejo é o maybe, que é o talvez. Esse might, eu vejo ele como muito mais formal do que o maybe. O próximo amigo aqui é o must, tá? O must, ele é o seu deve. Deve de dever mesmo de fazer algo, ó. You must study for the test. Or you must study. Você deve estudar. É no dever de você tem que fazer alguma coisa que é muito, muito importante, é uma obrigação e é uma necessidade. Então, você usa o must. You must do it. Você deve fazer isso, tá? Então, existe uma necessidade muito grande quando eu uso o must. You must do it because it's very important. Okay? Okay. Then we have ought to. O ought to, ele é usado para... eu também acho que é quando você tá meio que dando um conselho pra pessoa do que ela deve fazer. Ela deve fazer a coisa certa, ela deve, entendeu? Por exemplo, you ought to go there. É meio que eu acho que seria correto você ir lá. Eu acho que você deveria ir lá, tá? Não é uma obrigação, uma necessidade, é quase que um conselho, tá? Nesse sentido, e ele é meio formal, tá? Esse ought to aí a gente não escuta com frequência, não, tá? Ele é muito similar, tá? Eu digo similar porque ele tem quase o mesmo sentido que o should. Eu até posso escrever a mesma frase, ó. You should. Tá. E aí eu digo que o mais usado de todos na vida é o should, porque ele é o deveria. Você deveria fazer isso, né? E aí ele acaba sendo you should go there. Tem you ought to go there. Eu acho ele mais formal. Eu acho que até o inglês britânico deve usar um pouco mais, porque o inglês britânico ele é mais formal que o inglês americano. O shall, guys, ele também é um meio que uma sugestão do que você deveria fazer, né? Aí você vai falar, you shall. Gente, frase épica, né? You shall not pass. Você não deve passar. Você não deveria passar. Gente, é uma sugestão. Eu acho que você não devia passar. Mas ele é extremamente formal. Sabe onde eu vejo muito o shall, além desses filmes que usam frases que são um pouco mais formais mesmo também? Eu vejo muito em Bíblia. Eu vejo muito shall em Bíblia, em textos assim mais antigos, eles usavam muito por causa da formalidade mesmo, né? Na Bíblia tem bastante shall, ok? Que seria mais ou menos esses carinhas aqui, eles teriam um sentido um pouco parecido, ok? Gente, depois eu vou colocar aqui para vocês o would. Guys, o would... ele é mais ou menos ele é uria, né? O que você quer dizer com uria, teacher? Ai, gente, é que é o meu jeito de explicar, né?
deixa eu me explicar o que eu quero dizer com iria. Alright. Quando eu uso would, tá? Toda vez que eu usar would, na verdade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei would you like, would you go, would you study? Então, o que acontece? Quando eu uso o like e o would junto, vai ficar você gostaria. Aí tem o go, que é o ir. Você iria. Você entendeu o que o would quer que o would iria? É por causa disso. Então, olha, ó, would you study? Você estudaria comigo? Would you study with me? Você estudaria comigo? Então, sempre que eu tenho would, né, que normalmente ele vira um pedido, né, você está perguntando se alguém faria algo com você, o seu verbo vai terminar com iria. Por isso que eu sempre falo que o would é uria, tá? Aí depois que eu explico, aí fica fácil de entender por que eu falo que o would é iria. Eu acho que fica muito mais fácil de entender se a pessoa chega e me fala, gente, olha só, o would é um request, é um pedido, é um convite, ou fazendo um... Ai, gente, pra que tudo isso? Quando eu falo, se eu falar muita palavra difícil, vocês vão escutar o quê? Blá, 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 blá. Então eu falo, would iria, gente. Porque aí todo verbo termina com iria. Acabou. Ai, gente, simplifica a vida, né? Mas é isso, tá? Então, quando eu usar o would, eu vou estar would you like, né? Você gostaria? Would you go? Você iria? Would you work? Você trabalharia? Would you play? Você jogaria? And so forth. E assim por diante. Beautiful. Muito fácil. Fica desse jeito, tá? E o último que tem no módulo, tá? Pra gente finalizar esse vídeo e acabar. Alright. Por fim, gente, a gente tem o will. Eu não coloquei o will aqui, porque o will a gente viu, acho que faz pouco tempo, que é o futuro, tá? Então, o will, ele é somente ali um auxiliar de futuro, tá? Então, você vai falar o quê? I will go, I think it would rain. Sempre lembrando que quando eu uso will, gente, nós estamos falando de... como é que eu falo? Uma previsão de que alguma coisa possa acontecer. Não é um futuro certo, tá? Então, sempre lembrando disso. Ele tem alguns outros sentidos. Ai, tem pessoas que usam assim, I promise I will try. Gente, eu prometo que eu vou tentar. Por que que I promise? Então, quando eu falo I promise I will try, por que você promise you will try? Você não promise you're going to try? Normalmente a gente fala I promise I will try quando você faz uma promessa. No fundo, você tá prometendo, mas se você teve que prometer, provavelmente você não tem tanta certeza assim. Esse é o negócio com will, né? Eu prometo que eu tentarei. Gente. Né? Então, quando é esse tipo de coisa, com algumas promessas que você não tem tanta certeza que você vai cumprir, previsões para o futuro, tipo, eu acho que vai dar tudo certo no final, a gente usa o will, tá bom? Esse é o will. Vocês já tinham visto ele antes, né? A gente tinha o going to como futuro, e o going to, ele é também chamado de futuro imediato. Por que a gente fala que é imediato? Às vezes ele não vai acontecer imediatamente, mas a gente chama ele de imediato. Então, eu chamo ele de imediato porque, no caso, não é que vai ser imediato, é porque, na verdade, você tem mais certeza que isso pode acontecer. Esse é o going to. Tá, só cuidem para não entrar numa paranoia. Gente, será que isso aqui eu tenho certeza? Eu não tenho certeza. Porque se eu não tiver certeza, gente do céu. Aí se eu não tiver certeza, eu tenho que usar o will. Tá, mas será que vai acontecer mesmo? Ai, se não acontecer, eu tenho que usar o will. Não, mas eu acho que vai acontecer de verdade. Então eu vou usar o going to. Gente, que loucura isso, hein? Não cai nessa noia, tá, gente? Por favor, simplifiquem a vida, tá? No spoken English que a gente fala, que é o inglês falado, pode ficar tranquilo, tá? Eles não vão reparar se é going to ou se é will. A gente diz que no spoken English, tanto faz o will ou going to. Só quando for uma coisa mais, um trabalho de escola, tal, cuidem um pouquinho mais se vocês vão usar o will ou going to, tá? Mas se vocês se pegarem pensando muito desse jeito, gente, não
tá? Pensando nisso, dá uma relaxada, tá, gente? Respira fundo, tá? Que a vida é bela. Alright, guys. Então, esses são os modal verbs. Eu achei importante fazer um vídeo só para eles, porque eles são bem especiais também e precisavam de uma certa atenção. Apesar que a boa parte, a diferença deles se encontra na formalidade de cada coisa que a gente usa, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, let me know, né? Me avisem. E aí, como eu sempre digo, estamos à disposição. Alright, guys? See you. Love you all!